Olá, Nutris concurseiros! A nossa linha Dicas de hoje são sobre características muito importantes lá do processo de digestão dos lipídios e sobre as lipoproteínas de transporte. O que é que você precisa saber para matar as questões de concurso e residência? Então, inicialmente, eu montei aqui um esquema para vocês relembrarem alguns processos importantes da digestão. Primeiro, muita gente se esquece que a digestão do lipídio já começa na boca. Então, assim, gente, não só os carboidratos, a gente já tem um processo de digestão com pouca ação, muito pouca ação, e é por isso que a gente acaba não lembrando muito, que começa lá na boca com a lipase sublingual. Então, essa lipase sublingual, ela tem pouca ação. Então, o processo de digestão, mais precisamente, acomete os triglicerídeos de cadeia curta e de cadeia média. Então, na boca já tem esse início, muito pouco, tá, gente? E aí a gente passa lá para o estômago, que também é outra região que vai ter pouca ação da lipase gástrica. Então, no estômago também se inicia, também tem esse processo de digestão, mas é inibido pelo pH ácido desse estômago e vai ter também pouca ação. Então, tem o início na boca, tem também uma parte no estômago, mas propriamente dita, a digestão, olha só, das gorduras vão acontecer no intestino delgado. Então, lá vai ter os sais biliares que vão emulsificar, lembra dos sais biliares que são formados por colesterol? Eles, juntamente com as lipases pancreáticas e as lipases intestinais, que vai fazer a digestão propriamente dita da nossa gordura. Então, veja o seguinte, essas enzimas, essas lipases que tem tanto a lingual quanto a do estômago e a pancreática, que são as principais aí, no processo de digestão de gordura, elas vão atuar de maneiras diferentes. Então, para vocês lembrarem, tanto a lingual ou sublingual e a lipase gástrica, elas têm pouca ação. Então, o processo de digestão dos lipídios vai ter muito pouca influência na boca e no estômago. A maior ação do processo de digestão aí vai ser sobre os TCM e os TCC. Então, dessa forma, os triglicerídeos de cadeia média e os triglicerídeos de cadeia curta, eles não precisam de lipoproteínas para transporte. Eles já caem diretamente na corrente sanguínea juntamente com a albumina e vão ser conduzidos aí pela nossa corrente sanguínea. Então, isso é importante. Os demais, gente, de cadeia longa, eles precisam. Lembram que gordura e líquidos e águas não se misturam, então eles vão precisar dos quilomicrons para serem transportados na corrente linfática. Então, as básicas que acometem lá o duodeno são que tem maior expressão de atividade. E a ação dela vai ser sobre os triglicerídeos de cadeia longa. E essa ação, gente, é muito importante porque é a ação propriamente dita do processo de digestão. Então, quando a gente vem aqui, acabou hidrolisando esses triglicerídeos de cadeia longa, o que acontece? Esses ácidos graxos, eles vão acabar sendo reserificados a triglicerídeos e eles vão se unir aí ao quilomicron. Então, os quilomicrons que vão ser responsáveis por transportar essa gordura que foi reserificada a triglicerídeo, já que a gordura ela não consegue se transportar sozinha na corrente sanguínea. E aí, gente, uma característica importante que isso aqui, olha só, questão de prova garantida. Você saber muito aqui sobre as lipoproteínas de transporte. O quilomicron, que foi o que a gente acabou de falar, é a maior partícula, porque é aquela que pega todo o triglicerídeo remanescente para ser transportado. Então, observe a composição dos quilomicrons. Ele só tem cerca de 1 a 2% de gordura, 99% aí de gordura, não, de proteína, 99% de gordura, sendo que 88% dele, gente, é composto de triglicerídeo. Depois a gente tem o VLDL, que é o Very Low, ou seja, muito baixa densidade. Muito baixa densidade, gente, é o quê? Pouco peso. A gente tem que associar que gordura tem pouco peso. Vocês acabam se confundindo com o tamanho da partícula e o provável ganho de peso dele aí, mas não tem isso, tá, gente? Então, o VLDL é a segunda partícula de transporte que vai ter bastante aqui triglicerídeo. E aí a gente vai passar pelo ILDL, LDL e HDL. Quais são as características importantes? Veja só. O LDL, que é aquela partícula principal que forma a placa de ateroma, apesar dele possuir aqui menos triglicerídeos do que o VLDL, olha quanto colesterol que ela transporta. O ILDL e o LDL. A quantidade de colesterol que ele transporta é muito alta. E esse colesterol transportado pode se depositar sim nas artérias, naquele processo em que a partícula de LDL, que está rica em colesterol, se deposita na camada íntima dos nossos vasos. E isso vai promover um processo de formação de placa de ateroma. E aquilo ali, com o passar do tempo, gente, faz o quê? A doença arterial coronariana, que também é uma questão de concurso para vocês. Uma característica interessante aqui é a gente lembrar do HDL. O HDL, ele faz o transporte reverso do colesterol. Então, ele vai captar colesterol livre, ele vai captar esses colesteróis que estão aí na corrente para poder trazer de volta para o nosso fígado.
O colesterol, o HDL, gente, ele tem uma característica muito importante, que ele transporta pouco triglicerídeo e ele transporta muita proteína. E é por isso que ele é chamado de high density, que é alta densidade, ele é pesado. Proteína é pesada, gordura não é pesada. E aí vocês, confusos, agoniados lá na prova, o que vocês associam? Tamanho ao peso. E nesse caso aqui, o HDL, que é o menor, é o que pesa mais. Então, não confunda com relação a isso, tá, gente? O high density, esse Hzinho aqui, é para indicar o peso. Vocês se confundem, uma questão super tranquila aqui. Então, qual é a característica importante que vocês precisam saber? HDL faz o transporte reverso, ele pega de volta esse colesterol, então ele ajuda a reduzir o colesterol sérico. O LDL, ele faz o contrário, ele transporta colesterol sérico, e é por isso que LDL elevado é ruim pra gente, é chamado de colesterol ruim, e o HDL de colesterol bom. E nós temos o VLDL, que tem uma importância aí em transportar principalmente o que, gente? Triglicerídeos também para a nossa corrente sanguínea. Então, captaram a mensagem? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima!